Fala rapaziada, boa tarde, bom dia. Tô aqui hoje nas ruas de Tbilisi, capital da Geórgia, e hoje vim contar um pouquinho pra vocês sobre a história e a cultura desse país. Começou mais um vlog, vambora, aqui na Old Town, na cidade antiga de Tbilisi. Bora, vamos que vamos. Então, primeiro de tudo, vamos contar um pouquinho sobre a história desse país, né? Que eu acho que é super interessante, uma história super rica, que começa há mais de 3.000 anos atrás, foi dividido em diversos reinos, impérios que dominaram aqui, que não dominaram mais. Na verdade, os georgianos, o país Geórgia, é uma das nações mais antigas do mundo. A nação georgiana, ela existe há mais de 3.000 anos, exatamente nesse local. Tem muitas nações que elas viveram muito tempo, né, por conta de etnias, etc. Elas acabaram se movimentando. A nação georgiana sempre esteve nessa região aqui. Por quê? Porque é uma região muito interessante. Cara, pega no mapa. Se você vê, Tbilisi, na verdade, essa cidade principalmente, mas o país como todo, Geórgia, está no meio do Oriente e do Ocidente, exatamente ali onde está a divisão do Mar Negro com o Mar Cáspio, que é onde, na verdade, geograficamente, a gente divide o continente asiático da Europa. E não só isso, né? Obviamente, naqueles tempos lá atrás, onde não tinha muito transporte marítimo de longa distância, etc., essa região aqui era super importante para as trocas comerciais, onde a galera simplesmente passava para trocar a mercadoria. Era chamada de Rota da Seda, principalmente, mas também outras rotas, não só da seda, que passavam aqui por Tbilisi, aqui pela Geórgia. Então é uma região muito importante e muito querida por diversos povos, porque sabia da importância comercial e econômica que dava, né? Basicamente quem estava aqui estava rico, porque cobrava imposto, enfim, era muito fácil de ganhar dinheiro para quem morava nessa cidade aqui. Então quem não ia querer a Geórgia, quem não ia querer morar aqui em Tiflis, que era o nome antigo, né, que virou depois Tbilisi, como a gente conhece hoje. Quem não ia querer isso? Então por isso que essa cidade foi muito querida e foi muito destruída por isso. Essa cidade aqui de Tbilisi, ela é conhecida como Fênix, que ela renasce das cinzas sempre. Tbilisi foi destruída e reconstruída 29 vezes durante a história. 29 vezes, pensa. Você tem uma cidade lá que foi construída muito lá atrás por um rei antigo, eu vou contar um pouquinho da história dele. Construída, depois simplesmente queimada, incendiada, destruída. Mais uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta, sétima, oitava, nona, 10, 29 vezes aconteceu isso na história, cara. E ela ainda existe hoje e é maravilhosa como ela é. Então, ela ganha esse reconhecimento de ser a Fênix, de que renasce das cinzas, e não é à toa, ela é incrível e realmente eu gostei muito dessa cidade. Mas a história também, por ter passado por tudo isso, ela acaba sendo muito rica de eventos, de fatos, que eu vou contar um pouco aqui para vocês. Mas é essa localização estratégica entre o Oriente e o Ocidente, né, entre a Ásia e a Europa naquela época, bem antigamente, que faz com que essa região seja incrível e muito rica. Bom, vou passeando aqui um pouquinho na cidade antiga, mostrando enquanto eu conto algumas coisas para vocês, mas vocês podem imaginar que sempre que tem essas construções, elas não são tão antigas, né, cara? Se uma cidade ela foi destruída e construída 29 vezes, olha que linda que ela é. Fala a verdade, olha essa cidade, isso aqui é maravilhoso, cara. Se ela foi destruída e construída 29 vezes, ela não tem como ser uma cidade que você vai ver coisas do século antes de Cristo. Obviamente isso aqui é bem recente, mas não tão recente, né? Você pode ver que a arquitetura, ó, tem algumas construções, por exemplo, essa igrejinha. Essa igrejinha é bem importante, na verdade. Tem uma pessoa muito famosa que casou nessa igreja aqui, hein? Vou contar pra vocês. Vou entrar lá agora para já contar. Eu estava lá do lado, mas vamos voltar aqui só para contar. Mas você pode ver que essa igrejinha, por exemplo, em relação à construção, ela não é tão nova também. Ela tem a sua certa idade. Mas por conta de todos esses eventos que aconteceram, não dá para todos serem que nem ela, né? Mas olha isso. Tem uma pessoa muito famosa que nasceu na Geórgia, no mundo, muito famosa. Infelizmente, muito infamosa, né? Ela é muito infame por coisas que ela fez na história. E ela casou nessa igreja aqui. Quem é essa pessoa, rapaziada? Se você conhece um pouquinho de história e gosta desse assunto, ali por volta da Segunda Guerra Mundial, nessa região aqui, quem dominava era a União Soviética, a União da República Socialistas Soviéticas, e quem dominava, quem controlava a União Soviética era um ditador chamado Joseph Djurashvili, que depois trocou seu nome para Joseph Stalin. Stalin, já ouviu falar em políticas stalinistas e etc. Com certeza esse nome ele é comum para você, pelo menos familiar para você. E esse cara nasceu aqui, na verdade, na Geórgia. Ele não era russo, como podem imaginar, porque a União Soviética, todo mundo atribui sempre à Rússia, mas a União Soviética era uma junção de vários países de hoje. Mais de 12 países, se eu não me engano, eram parte da União Soviética lá atrás, e a Geórgia era um deles. E o Stalin, na verdade, era georgiano, ele não era russo, mas ele era soviético, porque naquela época era tudo um país só. Então, ele era o presidente dessa União Soviética, mas tinha origem georgiana.
georgiana. E aqui na Geórgia foi que ele casou, em Tbilisi, nessa igreja aqui. Na verdade, muita gente fala que esse foi, na verdade, o único ato com sentimentos que puderam ver do Stalin. Não pelo casamento em si, mas o Stalin, quando ele tinha 25 anos, ou 26 anos, 25 anos, ele casou com uma menina, Katerina, que tinha 16 anos, nessa igreja aqui. Naquela época era muito famoso, né? Muito comum você casar com uma pessoa muito mais nova que você. Isso não era visto com tão maus olhos como é hoje. Então ele casou com essa mulher, isso não foi nem perto das piores coisas que ele fez na vida. Enfim, ele casou e depois de alguns anos, Katerina morreu. E ele foi visto chorando, lágrimas, chorando, escorrendo lágrimas do seu rosto, em cima da cova dela, falando: meu amor, que saudade de você, não levem ela, me levem no lugar dela. E essa foi uma das cenas que viram o Stalin, olha, acho que é a única cena que viram o Stalin que podem dizer que esse cara tem um coração, na verdade. Porque depois a história diz o que ela diz, né? Eu vou fazer um videozinho quando for para a cidade de Gória, que foi onde ele nasceu, vou visitar o museu dele, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, mas Stalin não é flor que se cheire. Nunca foi e nunca será. Tem muitas coisas da história que mostram isso. E ele casou nessa igreja aqui. Então começamos aí com a história de Tbilisi, muito interessante por esse cara, pelo Joseph Djurhashvili, que na verdade trocou nome para Stalin, o famoso Stalin, o do bigode. Vamos continuar aqui na cultura e na história georgiana, que eu acho esse país, mais uma vez, incrível. Uma coisa que eu tenho que falar, que eu acho que isso é importantíssimo falar. Geórgia é o país do vinho. Ah, mas não é Portugal, não é África do Sul, não é França que tem excelentes vinhos. Tudo bem, eu não estou falando que é o melhor vinho, mas é o país do vinho porque aqui é o berço do vinho. Há mais de 8.000 anos já cultuavam o vinho aqui, já cultuavam, também podem ser que cultuem também, não sei, mas cultivavam o vinho aqui nesse país. Existia cultivo de vinho há 8.000 anos atrás, há 5.000, no 5º milênio antes de Cristo, 6º milênio antes de Cristo, cultuavam vinho aqui, cara. Isso é uma loucura, mano. Pensa, o que não existia nessa época, muita coisa. E já existia vinho aqui. Então, é o berço do vinho. A galera, quando encontrou até hoje, né, muito famoso, mas não davam tanto valor aqui ao vinho georgiano antes de descobrirem, de terem essa descoberta de aqui era o berço do vinho desde lá de trás. E aí a região de Raquete, por que ela é tão famosa? A região de, Kakheti. Não sei como é que fala, pronunciar direito a palavra, ela fica a leste aqui de Tbilisi e ela é uma região que basicamente as condições para cultivo de vinho são basicamente perfeitas. Ela é plana, ela tem vento na medida certa, ela tem incidência de luz e de calor na medida certa, ela é basicamente perfeita para o vinho e isso faz com que os vinhos de lá sejam muito, muito famosos. Enfim, vamos lá, eu também vou para essa região com certeza para tomar um vinhozinho, não sou o maior fã de vinho, mas obviamente eu gosto, né? Como um ser humano médio, vamos dizer assim, padrão. A média da população, com certeza gosta de um vinhozinho e eu sou um delas. Vamos embora, vamos continuar caminhando aqui pela Old Town. Vamos entrar agora na ponte chamada Ponte da Paz, que eu acho maravilhosa, que liga as duas partes da cidade. Bom, quem viu os últimos vlogs sabe que a cidade é cortada por um rio chamado Rio Kuna. E esse rio, ele tem algumas pontes que atravessam ela e aqui na parte da cidade antiga, aqui atrás de mim, ela é ligada pela outra parte por essa ponte chamada Ponte da Paz. É uma ponte maravilhosa, incrível na verdade, é linda. Enquanto eu passo para lá, vou contar para vocês também mais um motivo do qual faz a Geórgia ser muito famosa, por uma lenda grega, lá da antiguidade, na mitologia grega. Ela ficou famosa pela região de Colchis, a região ao contrário ali de Kakheti, que fica ao leste, a região mais a oeste, mais próxima ao Mar Negro. Ela ficou muito famosa por uma lenda, que é a lenda do Velo de Ouro. Vou tentar resumir a lenda aqui para vocês enquanto eu passo por essa ponte, que sinceramente, rapaziada, olha isso aqui. Eu não tô viajando, ela é incrível, cara. Meu Deus. Enfim, a lenda do Velo de Ouro diz que existia um herói, que na verdade era o rei por direito da região de Iolco, na Grécia, que chamava Jasão. Esse Jasão, ele era rei por direito, mas ele não conseguiu subir o trono porque o seu tio usurpador pegou o trono no seu lugar quando seu pai morreu. Então ele ficou pé da vida, obviamente emputecido, e falou: cara, vou ter que vingar, como eu vou fazer isso? Existe um velo de ouro, velo é uma carcaça de bode, mais ou menos, nem aqui tipo a lã do bode, assim. Ela falou, existia uma lenda que existia uma carcaça de bode de ouro escondida na região de Colchis, aqui na Geórgia. E eles lá na Grécia falaram assim: eu vou roubar. Eu vou pegar, eu vou conseguir esse velo de ouro e vou trazer de novo aqui para Iolco, que é a minha terra, e assim eu vou conseguir o trono de volta. E aí ele foi enviado para uma missão, juntou um monte de gente que era chamado dos Argos, que depois, né, aliás, no barco Argo,
As pessoas eram chamadas de argonautas, esse nome é um pouquinho mais famoso, inclusive, por conta desse jasão. E eles vieram aqui para a Geórgia, atravessaram todo o Mar Negro para conseguir pegar esse velo de ouro. Mas chegando aqui não ia ser nada fácil. Obviamente teve missões quase impossíveis, ele teve que passar por ele teve que arar um campo inteiro cheio de touros com casco de bronze que cuspiam chamas nele. E ainda além disso ele tinha que passar por um dragão que guardava esse velo de ouro. Ou seja, era uma missão quase que suicida, cara. O cara falou, mas eu vou conseguir porque eu quero de novo o trono que é meu por direito. Beleza, ele veio para cá, conheceu a Medeia, que era a filha do rei. E, obviamente, como qualquer mitologia, qualquer lenda, tem a parte romantiquinha. Medeia se apaixonou por Jasão, Jasão se apaixonou por Medeia, e Medeia, com a ajuda de uma feiticeira local, ajudou Jasão a conseguir esse velo de ouro. Ela deu um negocinho que protegeu ele dos touros, então ele conseguiu arar esse campo, e além disso ela deu um feitiço que hipnotizou e adormeceu o dragão, fazendo com que então o Jasão conseguisse pegar o velo de ouro. Final da história todo mundo já sabe. O Jasão pegou o velo de ouro, fugiu com os argonautas e com Medeia, filha do rei, de volta para a Grécia e conseguiu o trono. Tudo isso é legal porque, é uma história romântica, é uma história que tem bastante enredo por trás, é bem famosa aqui e tem muita relação com a região de Colchis, que hoje é a atual parte oeste da Geórgia. Então a Geórgia também está bem presente na história por conta dessa lenda aí. Quem conhecia essa história? Cara, eu achei essa história sensacional. Eu já conhecia ela muito por cima, mas depois que eu vim para cá, comecei a pesquisar e realmente é incrível. Enfim, vamos continuar explorando essa cidade aqui. Meu braço já tá doendo também, que eu tô segurando aqui para cima. Vou trocar de braço. Hoje o dia tá lindo, hein, cara? O solão azul, gigante com um céu bem azul. Do outro lado dá pra ver melhor o céu, porque não pega a iluminação do sol. Mas dá pra ver bem daqui desse lado do rio. Toda a cidade antiga do outro lado, ó, dá pra ver até que tem umas fortalezas, Fortaleza de Tbilisi ali em cima, tem uma estátua bonita ali, tem um monte de outro edifício. Realmente essa cidade aqui, rapaziada, eu vou contar uma coisa pra vocês, ela além de respirar a cultura desse país, o fato dela ter sido destruída e reconstruída tantas vezes e ela hoje tá assim como tá, cara, é realmente muito inspirador, de verdade mesmo. Eu vou tentar chegar perto de uma estátua de um rei, que é um rei bem legal, tem uma história bacana pra contar pra vocês, o Gorga Sali. Cheguei aqui, ó, já é outra ponte aqui, a Ponte da Paz. Ficou lá para aquele lado, não sei se dá para ver aqui na imagem, mas a ponte tá lá. Olha que bonita essa imagem, inclusive, que eu peguei com as folhas aqui. Enfim, tá lá a Ponte da Paz. E aqui já tem outra ponte. Só que atrás dessas folhas aqui, com esse vento danado aqui, vai ser difícil, mas vamos embora. Tem esse cara aqui, ó, no cavalo. Senhor Vartan I Gorga Sali, o famoso rei Gorga Sali. Primeiro, Gorga Sali, vamos combinar, né? Que esse nome já é um nome estranho, não é um nome georgiano. Aliás, é um nome georgiano, mas não é um nome próprio, é um apelido que é dado para ele porque ele vestia sempre um capacete. Deixa eu passar a polícia aqui para não ficar filmando eles, né? Obviamente, não sou besta. Passei. Enfim, ele usava um capacete com uma imagem de lobo. E esse rei é um rei que comandou aqui a Geórgia. Comandou por quê, rapaziada? Esse reino aqui, a Geórgia sempre foi um reino militar, cara. Obviamente. E o que isso quer dizer? Que não importa o tempo da história, sempre tinha guerra envolvida por conta dessa estratégia, da localização estratégica dela. Então esse rei, quando eu falo que o rei ele governou, não, o rei comandou o reino da Geórgia, porque todo governante tinha que ser um comandante, tinha que ser militar. E esse cara era foda, essa é a palavra, aqui na Geórgia. Por quê? Primeiro que as lendas diz que ele tinha 2,5 metros de altura. Lenda, tá? Não sei se é verdade ou não, mas dizem que ele tinha 2,5 metros de altura. E ele era extremamente forte, ou seja, o cara era um gigante. Então para derrotar ele em batalha era muito difícil. E dizem as lendas que ele nunca perdeu. Quando ele chegava nas batalhas, a galera ficava gritando Gorga Sali, que tem origem do idioma persa, que significa capacete de lobo, que ele usava esse capacete de lobo para intimidar a galera. E eles costumavam, na verdade isso aqui é inclusive muito característico da Geórgia. Todos os exércitos que tiveram, não todos, né, mas a maioria dos exércitos aqui da Geórgia, quando iam para as guerras, eles atacavam pela noite. E eles atacavam fazendo barulhos de lobo. Então o lobo e a lua e a noite são muito característicos na cultura georgiana também. E tudo começou por causa dele. Então esse cara, pelo capacete de lobo e por atacar sempre à noite, ele era conhecido como capacete de lobo e a galera começava a gritar aos outros, né? Gorga Sali, Gorga Sali, Gorga Sali. Ele começou a ficar conhecido como esse nome por ser o capacete de lobo que matava geral. Então ele era muito, muito foda, essa é a palavra mesmo. E ele era conhecido porque ele governou aqui Tbilisi, aliás, o reino da Geórgia, no século V. E, na verdade, antes disso, sempre teve população aqui nessa região. Como vocês sabem, eu falei que cultivavam vinho há mais de 8.000 anos, mas nunca teve uma cidade
uma cidade de fato, um burgo, né? Uma cidade onde tinha alguma coisa organizada, etc. E ele foi a primeira pessoa a fazer isso. Então ele também é conhecido como o fundador de Tbilisi. A cidade de Tbilisi começou com esse cara aí, o Gorgassali. Bom, se é verdade ou não essa história que ele tinha 2,5 metros, matava geral, tacava à noite, não sei, mas pra quem gosta de história é um absurdo, esse cara meu pai do céu. Gorgassali, esse é o cara, Agora sim, vamos atravessar para voltar pro lado da parte histórica, né, da Old Town. Ali dá para ver melhor já a ponte da Paz. Aqui Tbilisi é lindo, cara. Mais uma vez falando. Olha esse visual, cara. Olha esse visual. Olha isso aqui, cara. Tudo isso aqui é muito maravilhoso. Tem uma casa ali em cima, outra casa cheia de fortaleza, porque já contei 1000 vezes para vocês. Essa história aqui era paulada para todo lado. Guerra para todo canto, então tinha que se proteger mesmo. Mas é muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. E aqui, ó, vocês podem ver que tem muitos edifícios que são cristãos. E foi junto com a Armênia, um pouquinho depois da Armênia, com influência armênia, né? A Armênia foi o primeiro estado cristão no mundo, Geórgia foi o segundo. Com influência armênia chegou o cristianismo no século 5 e 6 depois de Cristo, aí um pouquinho depois do Gorgassali, na verdade, que veio o cristianismo. E até hoje, né, um estado cristão, tem maioria cristã, ortodoxa georgiana. Desculpa minha dicção, hoje tá foda. Estou uma água. Enfim, vamos embora, falar mais. Cara, acabei de falar para vocês sobre o cristianismo. É legal comentar que Tbilisi, em específico, ela foi por mais de 300 anos uma cidade islâmica, tá? Só que ela vai contra todo o país, mas ela foi uma cidade islâmica. Por questão do domínio persa. Quando os persas dominaram aqui a região, obviamente os persas são islâmicos desde o século 6, 7, quando teve a expansão árabe. E quando eles dominaram aqui, a cidade de Tbilisi em específico virou uma cidade islâmica. Só que eles respeitaram o culto também do... Ei, Brasil! Very good. Ser brasileiro é bom demais. Eles respeitaram o culto também do cristianismo e de outras religiões, então igrejas e outros monumentos continuaram, ficaram no lugar. Algumas sofreram contra essas 29 destruições e reconstruções da cidade, mas a maioria sobreviveu. E hoje tem muita mesquita também por causa disso. Também passou por um período gigantesco na história, vocês conhecem a União Soviética, que eu falei do Stalin para vocês. Ateia, né? É 100% ateia. A União Soviética não tinha religião. E por isso também os cultos religiosos foram encerrados, né? Não eram permitidos, eles não eram incentivados. E mesmo assim conseguiu sobreviver. Então hoje Tbilisi é uma cidade, apesar da Geórgia ser muito cristã, é uma cidade super multicultural por conta disso. Então na região toda, Geórgia, ela tem fronteiras com a Rússia, mas a Rússia é chechena. E a Chechênia é uma região da Rússia que é muçulmana. Tem também fronteiras com o Azerbaijão, muçulmano. E tem fronteiras com a Turquia, muçulmano. Então a única fronteira que ela faz com cristãos são com a Armênia e com a outra parte da Rússia que não é chechena. Então tem mais fronteiras com países muçulmanos que com países cristãos. Isso também é legal para entender como funciona o dinamismo aqui de ser um país que, por mais que seja cristão e bem cristão, também é bem multicultural. Voltei aqui para a parte da cidade antiga. Deixa eu falar uma história legal para vocês agora sobre uma coisa muito cultural daqui. Já falei do vinho, né? Vamos falar de bebida agora, vamos falar de bebida. Aqui tá vendo uma estátua ali, vou contar um pouquinho mais sobre aquela igreja que também é importante para vocês, mas antes, está esse molequinho aqui, ó. Um molequinho, nem é um moleque, né? Porque ele tá segurando uma taça de vinho. Então ele não é moleque, ele deve ser um adulto. Mas ele é interessante porque ele é conhecido como o Toastmaster, ou o mestre do brinde. E tem uma história muito interessante para falar dele, vou contar. Por que tem uma estátua sobre um mestre do brinde aqui para vocês? Porque, na verdade, na cultura georgiana, o brinde é uma coisa quase que sagrada, tem uma importância muito forte. Toda vez que eles vão brindar, simplesmente a gente fala aqui no Brasil, saúde, tchim-tchim, enfim, qualquer coisa. Na Inglaterra, nos países que de língua inglesa, falam cheers. Na Espanha, país de língua espanhola, saúde. Eles falam uma palavra que tem uma palavra específica, mas não só isso. Todas as vezes que eles vão brindar, tem alguma... Quando eles têm um banquete grande, eles chamam de supra, que é como se fosse sei lá, cara, é onde eles sentam juntos para comer, toda a galera, ou amigos, ou família. Então, todas as supras têm uma pessoa específica que vai levantar e vai fazer um brinde específico, especial georgiano, que vai falar durante uns 10 minutos, e não estou exagerando. Ele vai levantar, ele prepara todo esse brinde, não importa quão importante seja essa celebração, esse supra, sempre tem a pessoa que vai fazer isso, levanta e fala durante 10 minutos um brinde sobre alguma coisa. Então, se vai falar, por exemplo, um brinde ao meu casamento, ele não vai falar só sobre o casamento dele, ele vai falar o quanto que a mulher dele, o quanto que
que ele viu um filme na semana passada e percebeu que esse filme fez lembrar ele há 10 anos atrás, quando conheceu ela, quando ela ainda nem era namorada dele. Enfim, ele vai fazer toda uma história porque isso é parte da cultura georgiana, eles falam isso. E no final, obviamente, isso é um brinde, não deixa de ser um brinde, eles fazem isso com o copo levantado. E no final eles vão falar a palavra, como a gente fala saúde, que eles vão falar Gaumarjos, que essa é a palavra de saúde deles, que significa a paz, algo assim, a vida, a celebração, algo como viva. E aí eles fazem esse discurso sempre, 10 minutos. Então tenha que ter paciência. Se você quer beber e venha para a Geórgia, você vai beber bastante, eles bebem bastante, mas para você tomar o primeiro golinho, você tem que esperar pelo menos um discurso de 10 minutos da galera. Então você está com sede, toma um pouquinho antes sem ninguém ver, e depois você vai falar Gaumarjos e aí começa. Mas tem essa história muito legal, todo mundo tira foto com esse bonequinho por isso. Bem interessante. Para onde eu vou agora? Vamos para aquela igreja lá. Vou mostrar para vocês que ela também tem uma história legal. É isso, esse é o Toastmaster. A galera tirando foto ali. Tchau, fiote. Cara, antes de passar na igreja, eu vou mostrar pra vocês um negócio muito legal aqui, que dentro da cultura georgiana, inclusive nem cultura, tá? Não só como cultura, eu falei já no outro vlog, pra mim, uma das coisas mais marcantes da Geórgia pra mim é a comida, e a comida é bem marcada por pão, cara, puri que eles chamam. Que khachapuri é a principal comida, que é um pão com queijo, é maravilhoso. E aqui eu estou entrando neste momento, aqui no meio de um becozinho, ó, lá embaixo, na padaria mais antiga de toda a região. Não se sabe se é na Geórgia ou mais da região ainda, porque é difícil, né, ter registros a qual a padaria, mas essa aqui com certeza é mais antiga da região, aqui dentro. Deixa eu mostrar pra você. Então entrando aqui, vocês vão ver, nem está aberto, ó. Olha como ela é, cara. Olha como ela é, que interessante. Gaumarjova. Pode ver que aqui, ó, esse aqui é o famoso khachapuri, eu mostrei no último vlog pra vocês, mais khachapuri aqui tem o lobiani. Cara, essa padaria, quantos anos? Ela tem mais de 300 anos e eu juro que pela característica dela, pela arquitetura aqui da construção, eu não duvido que ela tenha bem mais que isso, cara. Enfim, dá uma vontade de comer tudo isso, mas eu acabei de almoçar, tô com a barriga cheia, não vou comer tanto não. Vim só mostrar pra vocês mesmo. O forno, ela fazendo as massas. Muito legal. Madloba, Gaumarjova. Vamos voltar lá pra cima, que agora sim vamos pra igreja. Bom, já falei pra vocês de Stalin, já falei pra vocês de vinho, já falei pra vocês de Gorgassari, já falei pra vocês de padaria mais antiga, já falei pra vocês do Gaumarjos, do brinde aqui da Geórgia. Já falei de tudo e já falei principalmente que essa cidade, algumas vezes nesse vlog, que essa cidade foi destruída e reconstruída muitas vezes, 29 vezes na verdade. Mas tem algumas histórias que elas ficam marcadas. E por ser essa figura de reconstrução, que a Geórgia é tão apegada e orgulhosa dessa cidade de Tbilisi. Que não importa quantas vezes ela vai ser destruída, não é que ela simplesmente, imagina, você constrói uma cidade inteira, cara. E aí vem alguém, filha da mãe, e destrói tudo. A primeira reação que você tem é, cara, vamos embora daqui. Vamos viver em paz em algum outro lugar. E não, por 29 vezes, as pessoas que estão aqui, que não são diferentes, são as mesmas pessoas. Elas reconstruíram a cidade 29 vezes e continuaram aqui. Então é um símbolo de perseverança, é um símbolo de continuidade. E essa igreja aqui, ela tem uma coisa bem interessante para ser dita. Bom, enfim, essa é a Catedral Zionista. Vamos contar a história dela porque é super interessante. Primeiro de tudo, né, ela foi construída assim quando o cristianismo chegou aqui no país, que foi no século VI. E ela tem a estrutura datada do século VIII, então ela foi reconstruída algumas vezes, desde o século VI até o século VIII, mas a estrutura desse edifício, ela tem aí os seus 1400 anos, tá? 1400? Fiz a conta certa? Não, 1200 anos, perdão. Mas durante todos esses domínios que teve também de povos muçulmanos, ela também acabou virando uma mesquita. E aqui vocês podem ver uma característica bem interessante dela. Tá vendo essas torneiras aqui? Essas torneiras, elas são bem características de mesquitas, porque as pessoas quando iam rezar tinham que lavar suas mãos e seus pés antes de entrar. Então aqui esse é um traço de que ela já foi uma mesquita e não saiu até hoje. Ficam essas torneiras aí, que elas não funcionam hoje, tá? Mas é meio que como um patrimônio da história aí desse local. Enfim, essa igreja, por que ela foi tão interessante e importante? Porque ela presenciou um momento que foi um momento de maior humilhação e resiliência do povo georgiano, provavelmente na sua história. Lá no final do século XVIII, 1795, houve uma das invasões mais brutais aqui na cidade de Tbilisi, pelo... Ai, como é que eu vou falar o nome dele agora? Agha Muhammad Khan Qajar.
Não me perguntem como eu decorei esse nome, porque é difícil, mas eu acho que é isso aí é assim que se pronuncia. Agha Muhammad Khan Qajar. Eu acho que é assim que se fala. Esse era o imperador persa e ele queria tentar redominar toda a região aqui do Cáucaso e começou, obviamente, pela cidade de maior importância, Tbilisi, onde a gente está hoje. E essa, na verdade, não só essa igreja, mas esse domo aqui em cima, que está minha mão, calma, aqui. Essa minha mão, ele sentou ali em cima, enquanto ele dominava e conseguiu controlar, tá? Ele retomou o controle aqui da região, conseguiu dominar a cidade de Tbilisi e enquanto a cidade era inteira incendiada, em vez dele simplesmente ir embora, consegui colocar as tropas dele aqui para assentar na região, não. Ele resolveu subir lá em cima e ficou sentado lá durante um dia inteiro, assistindo a cidade pegar fogo. As pessoas falam que era uma das cenas umas cenas mais maléficas que já houveram na história e de muita humilhação, porque ele poderia ter ganhei, foi embora, mas não. Ele queria ver o sofrimento da cidade, ele queria ver aquele poder dele. Então ele sentou lá em cima, esse arrombado, sentou na porra em cima dessa igreja, que também foi toda destruída depois, e ficou vendo a cidade inteira que está aqui para esse lado do negócio, olhando para ela, rindo e se divertindo durante um dia, sozinho, em cima dessa igreja. Então, apesar de ter acontecido tudo isso, a igreja conseguiu se reconstruir mais uma vez. Foi uma das 29 vezes que ela foi destruída e reconstruída e depois voltou ao normal como ela está hoje. Essa construção, como vocês estão vendo hoje, já tem mais de 100 anos. Então, a última reconstrução dela já foi bem antiga, já tem mais de 100 anos, mas ela já data aí de muito lá atrás. E ter vivido coisas como viveu, mais uma vez, eles só reafirmam essa resiliência, essa perseverança do povo georgiano e, enfim, é uma igreja bem simbólica por conta disso. Essa história eu acho muito interessante, apesar de o triste que ela é. Vamos embora, eu vou falar mais algumas coisinhas, mas já tá ficando longo esse vlog, hein? Vou finalizar, hein? Se tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Eu não posso entrar também, é interessante falar, para entrar você tem que usar tipo essas roupas tradicionais que nem esse cara tá, que ele tava usando. E dependendo do dia que você vai, você também não pode entrar, só pode entrar se você for cristão ortodoxo, cristão ortodoxo. Vamos embora, vamos andar um pouquinho mais. Bom, assim como lá no Azerbaijão também, aqui existe muita influência da Rota da Seda e dos povos turcos, persas. Vocês vão ver muito souvenir aqui também na cidade de Tbilisi vendendo tapete persa, tapete turco. Vamos falar mais uma vez qual a diferença entre os dois? Tapetes turcos são aqueles ali, ó, que são mais geométricos. Vocês estão vendo aqui, ó, geométrico, tudo isso aqui é turco. Se você passar para cá, você começa a ver os tapetes persas, que são tapetes um pouco mais rebuscados. Sempre acho muito interessante, eu sempre gosto de comentar. E aqui nessa região é bem interessante porque tem muito tapete para todo lugar. O que é caro no Brasil é barato aqui, cara. Você compra... Isso aqui é banana. Já falei que esse é o país berço do vinho, mas também é o berço da mineração de ouro, tá, pessoal? Só que não tem nada muito específico para mostrar para vocês, até porque se tivesse ouro até hoje, depois de tanto domínio da cidade, isso aí seria um marco absurdo mundial. Então não tem muito ouro espalhado por aí, mas a mineração de ouro, ela aqui é um dos lugares onde começou a mineração de ouro no mundo. Inclusive, a parte do velo de ouro que eu contei para vocês, essa lenda, ela tem muita relação com a questão da extração de ouro aqui na Geórgia. Cara, olha que bonitinha a rua que eu estou passando neste momento. Aqui a cidade antiga aqui de Tbilisi é incrível, de verdade. E tá um calor, então eles ficam soltando essas aguinhas aqui, ó. Tá vendo? Para tentar relaxar a galera e me relaxo também quando eu passo por aqui. É bem interessante. Rapaziada, eu vou finalizar esse vlog de hoje fazendo uma sugestão para vocês, uma recomendação para vocês, na verdade. Saiam daqui e vão buscar um poema chamado Merani, M-E-R-A-N-I. É um poema de Nicholas Baratashvili. Inclusive, legal falar disso, Shvili e Dze, aqui na Geórgia. Todos os nomes, não todos, mas 99% dos nomes vão terminar nessas duas terminações, que dependendo de qual origem do idioma deles aqui, elas significam filho de. Então, vocês veem aqueles caras, o Shvili da vida, é sempre filho de alguém. Então, esse cara que chama Nicholas Baratashvili, que escreveu esse poema que eu vou falar agora, ele é filho de Barata. Mas, enfim, esse cara, ele escreveu esse poema chamado Merani. Esse poema, ele é incrível por muitos motivos e para mim tem um significado especial, porque todas as linhas, todos os versos dele, eu me vejo lá. Cara, é impressionante, tipo, só de resumo é um poema que fala sobre um cavalo selvagem
que ele vai cavalgando no destino incerto e mesmo com os riscos ele prefere ir sem saber ao certo, ganhando o próprio medo, vencendo do próprio medo, porque ele prefere isso do que ser aprisionado pelo que a sociedade impõe ele. Bharatashvili nasceu e cresceu numa época de muita opressão dos russos aqui, né, do Império Russo, aqui nessa região. Então ele estava usando aqui os poemas, né, as palavras, de uma forma, como uma forma de tentar, vamos dizer assim, lutar contra o sistema. É incrível, cara, o poema é incrível. Assistam esse poema e eu vou me despedir com ele, falando sobre ele aqui, porque eu acho bem interessante. Inclusive, ó, hoje, eu tatuei essa palavra aqui, ó. Que essa palavra é exatamente Merani. Porque pra mim esse poema, assim, cara, sou eu nele. Então eu recomendo que vocês vejam, porque é bem legal. Quem gosta de viajar, principalmente. Rapaziada, finalizado o vlog de hoje. Essa é um pouquinho da cultura da história da Geórgia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu amo falar sobre isso. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu estou aqui embaixo. Eu estou aqui nos comentários falando com vocês sempre. Vamos que vamos. Beijo, pessoal. Fui!